Quais são os principais medos dos pais em relação aos filhos? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Então, nós pais temos muitos medos em relação aos nossos filhos. E assim mesmo aconteceram com os nossos pais em relação a nós. E você lembra que quando era ainda um adolescente, que seu pai ia até você preocupado, fazendo alguma advertência, você já se acreditava capaz de dar conta de tudo, não é? E assim mesmo acontece com o seu filho, com o meu filho. Eles, por não terem ainda uma dimensão do mundo como um todo, eles já se acreditam maduros, suficientemente fortes para darem conta de qualquer demanda, de qualquer dificuldade que a vida, porventura, venha fazer com que eles tenham que enfrentar. E a gente sabe que não é assim. Mas o medo, ele é uma resposta, não é? A alguma situação de perigo. É algo involuntário que a mente vai preparar o nosso corpo para duas reações. Ou a situação de confronto, ou então a fuga. Qual é a dificuldade disso? Ou melhor, qual é a parte boa disso primeiro? A parte boa é que o medo, ele nos protege, não é? Ele é como se fosse um freio que faz com que a gente possa repensar ou pensar melhor antes de tomar uma atitude, antes de falar algo que possa vir a gerar uma situação de conflito ou uma situação de perigo. Então o medo, ele bem equilibrado, ele gera algo bom, positivo para a nossa vida. Agora, qual é o momento em que nós precisamos tomar cuidado com esse medo? É quando ele toma uma proporção tão grande que ele nos paralisa. Ele nos impede de atuar no mundo, de ir em busca do que a gente deseja por medo do fracasso, por medo de ser agredido, por medo disso, por medo daquilo. Então, a gente vai enchendo a mente de algumas possibilidades, não é? De algo que possa vir a ocorrer, que na maioria das vezes nem acontece. Mas a gente vai guardando esses medos e a gente vai tentando evitar determinadas situações por medo de enfrentarmos. Então, é preciso tomar cuidado para que esse medo também não se instale em relação aos nossos filhos. Porque se isso passa a acontecer, a gente simplesmente vai proteger, não é? Fazer assim aquele elo, aquela super proteção e vai impedir que o seu filho, que o meu filho possa se desenvolver de uma forma saudável. A superproteção, ela se desenvolve a partir dos inúmeros medos que os pais têm em relação aos filhos. Existem pais que não permitem que o filho experimente nada, porque eles têm medo que o filho tenha uma reação alérgica, que o filho se engasgue, que o filho isso, que o filho aquilo. Então o filho cresce sem ter contato com a diversidade dos alimentos, porque o pai tem medo, simplesmente. Outros pais têm medo que os filhos possam se acidentar, então eles não levam o filho ao parque, eles não levam o filho à praia, à piscina. Então, tudo isso vai impedir que o seu filho tenha as vivências necessárias para que ele possa crescer de forma saudável, para que ele possa se desenvolver. Porque é nessa interação com o outro e com o mundo que os nossos filhos e nós também, né, aprendemos a nos equilibrar diante da vida, a sermos pessoas emocionalmente saudáveis. Então, quais são os principais medos, não é, que a gente percebe que os pais carregam e que muitas vezes se tornam prejudiciais no processo educativo? Vamos lá. Um desses medos que nós trouxemos hoje para conversar é o medo da profissionalização dos filhos, não é? De não dar conta dessa profissionalização,
de perceber lá no futuro que o filho não conseguiu se formar, ou não conseguiu buscar uma profissão, não conseguiu um emprego, um trabalho que possa fazer com que ele se mantenha materialmente e possa também se sentir confortável fazendo aquilo que o deixa feliz, alegre. Então, esse medo, ele permeia a maioria dos pais. Então, eles se esforçam muito em adquirir recursos para pagar uma escola boa, não é? Para conduzir o filho dentro de uma faculdade de renome que vai ajudar no currículo dele. E às vezes essa busca, ela se torna prejudicial porque o pai quer que o filho se dê bem, não é? Profissionalmente, que tenha um salário que vá dar a ele uma condição confortável. E aí ele não percebe que às vezes ele exagera nessa procura, nessa cobrança, nesse sentido de estimular o filho a se profissionalizar. E às vezes as crianças perdem a infância. Porque desde a infância o pai já coloca o filho para fazer o inglês, já tem que fazer o judô, já tem que fazer o xadrez, já tem. Então, esse já tem que fazer, porque é importante para a profissionalização dele, termina que ocupa todo o tempo dos filhos e os filhos não têm o direito de serem crianças. Às vezes isso começa na adolescência e o adolescente termina sobrecarregado de atividades e ele cansa. Termina que ele vai começar a olhar e dizer, eu quero fugir disso, eu não quero participar dessa situação. E ele vai rebater o pai, a mãe e vai rebater os próprios conteúdos da vida dele, porque ele não vai estar se sentindo feliz em relação a isso. Então é preciso que você, pai e mãe, procure equilibrar esse medo. O seu filho não só vai adquirir uma condição de satisfação profissional, de reconhecimento profissional, se ele estudar na melhor escola da sua cidade. Não é assim que funciona. O aprendizado, ele depende muito do aluno. Ele depende também da condição que o aluno tem para estudar, mas ele pode estudar em casa, além da escola, ele não precisa fazer todos os cursinhos pré-vestibulares se você não tem condição de pagar. Então não se mate, não é? Não pegue empréstimo, não é? Não atrapalhe a sobrevivência, a subsistência natural da sua vida e da sua família para dar esse sentido ao filho de ter que dar conta de tudo para que ele possa se profissionalizar. Em tudo você precisa ter um equilíbrio. E mostrar a sua realidade financeira, econômica ao seu filho é algo super saudável. Entende? Então é importante que nessa busca pela profissionalização dos filhos, os pais realmente se planejem. Porque no sentido, né, da relação material, né, com os recursos financeiros, a gente precisa realmente ter um planejamento para que não gere falta em outras situações ou até para outros filhos. Então, pai, mãe, planeje, mas planeje dentro da sua realidade. E não tenha medo de não conseguir. Faça o seu melhor. Dê conta daquilo que você pode dar. Porque se a gente pensar assim, um aluno de uma escola pública, ele nunca vai conseguir se formar. E nós temos inúmeros cientistas. Nós temos pessoas ganhando prêmios, pessoas que estudaram em escolas públicas, sem recurso e sem condição nenhuma. E aí você vai dizer, mas é muito mais difícil. Concordo. É mais difícil, mas não é impossível. Então, dê ao seu filho dentro daquilo que você tem condições de dar. Se você conseguir se esforçar mais um pouco e melhorar essa condição de estudo, de ter acesso a um estudo de qualidade, faça. Mas perceba que você precisa atingir um limite, não é, para essa busca. Ou isso vai ser prejudicial para o seu filho, devido às suas cobranças e exigências, para que ele estude, para que ele cresça, para que ele se profissionalize, não é? E isso vai gerar também um desconforto para você como pai, não é? Que vai se sentir incapaz. Não tenha vergonha de não conseguir dar a melhor escola para o seu filho. Tenha vergonha de não conseguir dar valores éticos morais a ele.
mas nunca por você não ter uma condição econômica, financeira que possa proporcionar a ele acesso às melhores escolas e universidades, ok? Um curso técnico ou às vezes nem um curso técnico, dependendo daquilo que seu filho tenha condição de fazer, vai dar a ele muito mais alegria, segurança. Eu lembro de um pai que ele se esforçou muito, no caso, os pais se esforçaram muito para dar as melhores escolas ao filho. E eles tinham condição de fazer isso. Mas o filho cresceu, não é? Terminou o ensino médio e ele decidiu que não queria fazer faculdade. Ele queria montar uma revenda de carro. E ele começou com o primeiro carro que ele comprou para revender. Depois veio o segundo, depois ele tinha 5 carros e ele montou uma revenda de carro. Aí você vai dizer, isso é sorte. Não, isso não é sorte, porque aquele jovem, ele correu atrás, mas ele correu atrás daquilo que ele queria para a própria vida. E a mãe dele não se sentiu muito feliz com isso, não é? Ela levou um tempo muito grande para entender que aquele era o momento do filho dela, não é? Que não seria um diploma acadêmico que levaria à felicidade, não é? Para o filho dela, que era um rapaz assim muito bem estruturado emocionalmente e que dava conta de tudo na vida dele sem precisar ter o diploma universitário. Então eu não estou falando contra a busca do diploma e nem estou enaltecendo a questão do seu filho não estudar e não ir em busca disso. Eu estou querendo fazer com que você, pai e mãe, entenda que existem situações diversas no convívio com nossos filhos e que todas elas precisam ser devidamente valorizadas. Um outro medo que os pais têm aqui em relação aos filhos é o medo de que algo ou alguém possa prejudicá-lo. Realmente esse medo, ele deve ser muito válido. E a gente, para evitar que a gente possa viver em situações de angústia todas as vezes que os filhos saírem de casa, é preciso a gente acreditar no nosso processo educativo. Então, quando a gente orienta devidamente os filhos de como eles devem se comportar, de como eles devem se proteger, a partir daí a gente precisa dar aquele voto de confiança para deixar que o filho vá lá ao mundo, não é? E mesmo que alguma situação adversa possa acontecer, a gente precisa estar perto dele para poder encarar, enfrentar essa dificuldade. E entendendo que em qualquer das situações, o melhor não é a gente ensinar o filho a ir ao confronto, não é? Que às vezes a situação de medo ela pode fazer com que a gente entre em confronto ou em fuga. Então é preciso saber se equilibrar diante disso. E aí você vai dizer, não, mas e se meu filho não souber se posicionar devidamente? Isso realmente pode acontecer, como realmente pode acontecer com você na sua vida. Quando seu pai queria lhe impedir de ir numa balada, por exemplo, e você dizia a ele que já tinha condição de se comportar e de se proteger sozinho naquela balada, não é? Então agora é o momento de você permitir que seu filho também dê conta das próprias situações dele. E se em algum momento der errado, é você acolher o seu filho e ajudá-lo a ir de novo, buscar novas vivências sem que esse medo do que não deu errado o paralise, engesse, faça com que ele se mantenha fixado numa situação de medo e não vá em busca daquilo que ele acredita que é bom para a vida dele. Uma outra situação de medo dos pais em relação aos filhos é sobre a influência das amizades, a influência dos amigos na vida desse filho. Você tem medo dos amigos do seu filho? Ou você escolheu os amigos do seu filho? Veja que tem inúmeras situações aí que a gente precisa observar. Alguns pais, eles já entram, fazem uma condução nesse processo das amizades, quando eles entram em comunhão com outros pais e aí eles só permitem que os filhos convivam ali naquele grupo. A gente entende quem é aquele grupo, conhece, sabe dos valores, do conhecimento, da atuação daquele grupo de amigos na sociedade, das posturas deles, e aí termina que a gente acredita que aquele núcleo vai ser o núcleo perfeito para que os filhos possam crescer e se desenvolver. Mas na maioria das vezes, os filhos, eles querem ir além desse grupo.
E isso é saudável. Porque você precisa permitir, pai, mãe, que seu filho escolha as pessoas com que ele quer viver, com que ele quer conviver. Então não cabe aos pais decidirem pelos filhos quem são os amigos bons e os amigos não tão bons, não é? Os amigos que vão influenciar positivamente e os que não vão influenciar positivamente. Porque isso vai depender muito do seu filho. E mais uma vez, depende muito da sua orientação, daquilo que você procurou ensinar a ele, não é? E aí, naturalmente, se seu filho, por exemplo, não gosta de beber, e ele ainda adolescente vai atuar num grupo, que o grupo assim exagera na bebida, já bebe demais, porque a gente, mesmo sabendo que é proibido, a gente sabe que os jovens cada vez mais bebem mais cedo. Então, se seu filho não bebe, não gosta, não tem prazer naquilo ali, naturalmente ele não vai gostar de estar na presença daqueles amigos, porque ele vai saber que um momento ou outro o amigo vai exagerar na bebida, vai se meter em alguma confusão e ele naturalmente vai sair daquilo ali. Então, dê esse voto de confiança ao seu filho, mas antes de dar esse voto de confiança, você precisa orientá-lo. Mostrar quais são as situações de perigo e de influências nas quais os amigos podem estar fazendo com que ele seja conduzido e sem sentir, sem perceber, realmente pode acontecer que seu filho possa estar vinculado a um grupo que vai gerar nele situações de perigo, não é? E é importante que você, pai e mãe, possa estar atento a isso para orientar, não proibir, não é? Primeiro a gente orienta e depois a gente mostra quais são as dificuldades que aquela situação pode estar gerando e precisa, para que haja o aprendizado, a internalização desses conteúdos em relação ao seu filho, é preciso que você deixe que ele reflita. Porque ninguém ensina impondo, não é? A gente não tem como abrir a mente do filho, colocar conteúdos lá, fechar e tá tudo perfeitinho. Não é assim que acontece. Ele só vai aprender vivendo. Então, quando ele começar a passar algumas situações desafiadoras, né, perigosas até, e começar a receber algum tipo de influência, é que ele vai perceber que aquilo que você procurou ensinar a ele vai estar servindo para que ele se posicione. Então, converse com o seu filho até em relação à influência sobre outros tipos de droga, que você sabe que ele vai receber essa cantada, né? Que alguém vai oferecer a ele algum dia. E você já conversou com ele sobre isso? Então, antes de sentir medo e impedir que o filho dê conta, né, das próprias vivências, tenha os próprios amigos e interaja no mundo, em sociedade, antes de impedir isso, você precisa orientá-lo. Porque uma vez orientado, ele vai ter a segurança de atuar no mundo sabendo daquilo que ele carrega como aprendizado proporcionado por você, pai e mãe. Então as amizades, elas podem sim ser positivas e negativas na vida dos nossos filhos, porque às vezes eles se vinculam a alguns grupos que não vão gerar nele valores positivos. Mas sabe que muitas vezes, quando os nossos filhos eles se vinculam a esses grupos mais extremistas, é porque alguma coisa falta neles. Porque quando na adolescência a gente busca algo que é muito radical, é porque falta, não é? Tem ali uma lacuna em aberto, existe ali uma carência. E aí, através dessa busca, eles procuram dar conta dessa carência. Então você, pai e mãe, precisa identificar que carência é essa. O que é que está faltando na vida do seu filho para que ele esteja aí buscando nesses grupos mais radicais algum complemento, às vezes um complemento afetivo, às vezes uma adrenalina, a oportunidade de se arriscar. E isso pode ser um reflexo de uma educação muito impositiva, não é? Muito restritiva, onde você não permitia que ele fizesse absolutamente nada. E agora que ele já cresceu mais, ele quer mostrar e provar a ele mesmo que já tem condição de atuar assim. Então percebe que toda superproteção, não é?
todo excesso em relação a essa proteção não vai conseguir fazer com que os nossos filhos não se envolvam em situações de perigo, não se envolvam com pessoas que não são uma boa influência para ele. E aí eu fico até preocupada com esse termo, pessoas que não são boas influências para eles, porque também existe uma subjetividade aí. Claro que a gente percebe que algumas pessoas têm tendências realmente equivocadas ou mais equivocadas, mas muitas vezes a gente olha para os amigos dos filhos e a gente faz julgamentos precipitados, não é? Às vezes a gente julga pela cor da pele, pela forma de vestir, a gente quer saber quem é a família e a gente termina fazendo um mapeamento, não é, daquele amigo, às vezes se torna até injusto em relação ao amigo. E o que a gente precisa perceber é se esse amigo tem valores, se tem valores éticos, valores morais que possam ajudar ao seu filho também a atuar diante da vida. E não discriminar por aparências, por condição sexual, por condição social, financeira. Tudo isso a gente precisa evitar. E tudo isso a gente precisa, sim, gerar conversas, diálogos com os filhos, para que eles não se envolvam de uma forma negativa, acreditando estarem certos, errados ou se acreditando superiores àquele outro. Então, gere reflexões no seu filho em relação a isso, não é? Sobre todo esse tipo de influência, porque às vezes até, na maioria das vezes, até as mídias, as redes sociais é que estão levando essa influência e você não percebe. Só vai perceber se você se dispuser a ir ao mundo do seu filho, sentar e conversar com ele e gerar essas reflexões, ok? Um outro ponto que nós gostaríamos de trazer aqui, que é um medo realmente grande em relação dos pais em relação aos filhos, é o medo de não conseguir gerar filhos emocionalmente saudáveis. O que seria um filho emocionalmente saudável? Aquele que consegue adquirir a maturidade, a independência, que consegue se manter em equilíbrio, um equilíbrio mínimo que seja, diante das situações de desafios que o mundo gera para ele. Então, se seu filho se desenvolve em situações de extrema violência, digamos, de abusos, de cobranças, ele não vai conseguir se desenvolver ou se manter emocionalmente equilibrado diante de alguma situação. Então percebe, pai e mãe, que depende muito da família, depende muito daquilo que a família leva ou proporciona no desenvolvimento, no crescimento desse filho. E se você, pai e mãe, quer gerar filhos emocionalmente saudáveis e você acredita que não conseguiu fazer isso até esse momento, comece hoje. Comece a gerar algumas reflexões, mostre ao seu filho que você pode ter errado, que reconhece esse erro e que você quer ajudá-lo a se desenvolver de uma outra forma, que você quer, a partir de agora, ajudá-lo a crescer, a se sentir mais equilibrado, com mais segurança para atuar no mundo. Porque às vezes até no convívio em casa, a gente não consegue gerar isso. Veja, a família é o primeiro núcleo social do ser humano, não é? Quando ele chega aqui nessa jornada terrena que é maravilhosa. Então, se na família a gente não consegue gerar esses valores, essa segurança e esse equilíbrio, simplesmente porque o próprio lar já é um ambiente que não permite isso, porque às vezes os pais só querem educar através de gritos, de imposições, não é? De barganhas, termina que seu filho não vai se desenvolver de uma forma saudável. Então, gere nele o equilíbrio necessário a partir de vivências válidas e permitindo que ele cresça. Não simplesmente se colocando sobre ele, querendo decidir tudo na vida dele, querendo mostrar para ele que quem sabe o caminho da felicidade dele é você. Porque você, pai e mãe, não sabe. Você pode ter uma ideia, mas essa ideia ela também vai estar equivocada se você não conhecer o seu filho. Muitas vezes o seu filho ele pode estar representando um papel diante de você.
simplesmente para lhe agradar. Mas ele pode ser uma pessoa completamente diferente quando ele está longe de casa, quando ele está longe dos pais. E aí, se em algum momento ele se envolver numa situação de conflito, o pai e a mãe vai se sentir totalmente surpreso, porque ele não acredita ou não acreditava até então que o filho poderia se sentir confortável em estar fazendo aquilo. Percebem? Então é muito da forma como você decide educar o seu filho desde a primeira infância. E para aqueles pais que não conseguiram ter uma boa atuação, por falta de tempo, não importa aqui quais eram os condicionantes da sua vida. Sempre é possível recomeçar. Sempre é possível partir de um erro para iniciar um novo momento na relação com os nossos filhos. E você, pai, é capaz de fazer isso. Não se sinta um fracassado. Não permita que esse medo de errar novamente, não é? Esse medo de não receber o acolhimento do filho, não é? Porque você pode estar tentando fazer de novo e ter medo do filho não aceitar, porque o filho já cresceu. Mas não se prenda a isso. Faça esse caminho. Até na idade adulta, na idade mais madura, a gente pode sim recomeçar um processo. E é permitido que o ser humano ele atue em diversas áreas da vida e que ele, em algumas vezes, erre. Se permita esse erro, mas se permita também esse autocuidado, esse acolhimento de dizer assim, poxa, errei, estava equivocada, não é? Fiz um julgamento precipitado, tracei um caminho que não foi muito legal, mas agora eu quero fazer desse erro algo bom. Então, busque as lições que esses erros trouxeram para a sua vida e para a vida do seu filho. Busque um diálogo junto ao seu filho e recomece. Porque sempre é possível, sim, você gerar um novo momento de entendimento junto ao seu filho. Ok? Então, se você gostou, se nós aqui trouxemos reflexões que são válidas para a sua vida, ou você conhece alguém que possa estar se beneficiando com o que nós trouxemos hoje, compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, visite as nossas páginas no Facebook, no Instagram e vamos junto comigo gerar reflexões positivas para que um novo momento possa ser criado na sua relação junto ao seu filho. Um grande abraço!